Olá pessoal, sou Antônio Marques, doutor pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É uma honra estar participando deste evento, nesse eixo temático, representações da infância, imaginário social e construção de subjetividades, desse simpósio internacional Literatura Infantil Juvenil de Cabo Verde. Hoje eu trato aqui uma discussão sobre a temática infância, erotismo e subjetividade na poesia de Regina Lima Verde. Regina Lima Verde é uma poeta cearense contemporânea, nasceu em 14 de março de 1947, no Dia Nacional da Poesia, e também no centenário do escritor Castro Alves. É graduada em Biologia pela Universidade Federal do Ceará, é mestra em Tecnologia de Alimentos também pela UFC e doutora em Microbiologia pela Universidade de São Paulo. Então, essa poeta, ela discute sobre a temática erótica, mas também fala um pouco sobre essa infância, né, que foi construída ali ao decorrer do tempo. Como vocês podem ver essa imagem, ela também é artista plástica, né, então faz muitas críticas à representatividade feminina e entre outras temáticas, além do erotismo e também dessa temática da infância. Bem, esta pesquisa tem como objetivo analisar as articulações entre infância e erotismo na poesia de Regina Lima Verde, considerando seus desdobramentos na constituição e na subjetividade, partindo-se também de uma compreensão da infância como uma construção histórica, social e cultural, né, e simbólica, atravessada aí por discursos normativos que delimitam sua formação de representação. Nesse sentido, nós investigamos também como a poética de Lima Verde menciona tais limitações na aproximação do imaginário infantil, de uma dimensão erótica entendida não apenas como uma expressão da sexualidade, mas como potência estética e sensível. Então essa poeta traz na sua essência essa discussão da infância, né, dessa perspectiva entre o eu poético e o eu imaginário. Bem, metodologicamente nossa pesquisa fundamenta-se na leitura e integração da obra da autora, na análise crítica interpretativa de poemas selecionados, no caso iremos dar ênfase a um poema nessa discussão, e no diálogo em referencial teóricos que trazem sobre a perspectiva, por exemplo, da imaginação, do erotismo e da linguagem poética. Embasamos-nos, sobretudo, em autores como Bachelard, no que diz respeito à imaginação poética, Georges Bataille e Otávio Paz, no que concerne às reflexões sobre o erotismo, e Renato Rezende, na percepção da poesia contemporânea. Bem, a análise desse poema, né, sobretudo, evidencia que a consciência entre infância e erotismo instaura um campo simbólico no qual emergem subjetividades plurais, marcadas pela transgressão e pela reinvenção de modos de sentir, perceber e significado do corpo, o desejo na literatura contemporânea em língua portuguesa. Bem, no prefácio de uma obra da autora intitulado Itinerário da Solidão, de 2024, a Cláudia ressalta o seguinte, né, que aos 12 anos, provavelmente sem se dar conta da tristeza e do luto causado pela perda da infância, Regina Lima Verde, algo mais forte que ela a fez mergulhar no despertar da primavera de sua adolescência, escrevendo seus primeiros poemas. Então a escritora Regina Lima Verde começa a escrever essa literatura desde a infância. Então a sua infância foi marcada pela leitura. Logo ela estava ali ao meio de escritores, né, na sua família, de professores, jornalistas, então ela já tem esse cunho aí, né, acompanhado desde muito cedo. Bem, nós temos aqui um poema intitulado Mágica, que já remete aqui o aspecto da infância, mas também que traz uma carga erótica, quando ela diz assim no poema, o eu lírico: foi uma mágica que fizeste em meu corpo, e ele explodiu em 1000 pedaços. Foi o turbilhão de paixão, transformando-me num mar de sargaços.
Nesse poema, observamos o simbolismo da mágica, que é a palavra que aproxima o poema de um universo imaginativo e sensível, frequentemente associado à infância. E nesse sentido, nós temos aqui o amor, que surge como um encantamento. O outro possui um poder transformador. Há uma atmosfera de descoberta e fascínio. Então essa dimensão simbólica ela pode ser relacionada às experiências iniciais da afetividade e da construção subjetiva desse eu lírico. Assim também como a infância e o imaginário poético do eu lírico. Embora o poema não trate diretamente da infância, ela aparece em modo implícito, quando traz a ideia de encantamento, na percepção da magia, do mundo, na intensidade emocional espontânea. Então a infância, nesse contexto, pode ser entendida como uma memória afetiva e sensibilizando uma sensibilidade primordial, preservação da voz poética. A metáfora marítima e a instabilidade emocional nos versos, como por exemplo, transformando-me num mar de sargassos. O eu lírico ele compara-se a um mar tomado por algas, imagens que surgem, como por exemplo, uma desordem emocional, uma profundidade dos sentimentos, assim também como uma sensação de estar à deriva, que o mar ele simboliza a subjetividade em movimento, encantamento do sargaço, que indicam restos, acúmulos e turbulências internas produzidas pela paixão. Então veja bem, assim também na poesia de Regina Manverde, esse erotismo aparece de uma forma ligada, sobretudo, à construção da subjetividade feminina, à experiência emocional do corpo, ao imaginário afetivo e simbólico, à memória sensível da infância. Assim, esse poema transforma a paixão em experiência de autoconhecimento e metamorfose interior. Nós temos como referencial teórico A Terra e os Devaneios da Vontade, é um ensaio sobre a imaginação das forças, de Gaston Bachelard, assim também como o Erotismo, de Georges Bataille, Eternas Lanternas do Tempo, da própria autora, Regina Manverde, e Itinerário da Solidão. Bem, percebe-se que essa autora traz em sua construção poética essa temática da infância, da subjetividade, assim também linkado com o erotismo, porque é uma poética erótica contemporânea que traz sobre a percepção do corpo feminino e entre outras temáticas. Bem, é uma honra estar participando desse evento e até uma breve oportunidade. Abraço para todos.